Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1. Bom, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, foi escrito mais ou menos cerca de 90 depois de Cristo. Isso num lugar desconhecido, né? Os teólogos ainda não sabem dizer onde realmente foi escrito o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. O autor foi João, conhecido como o discípulo amado, e o tema é Jesus como Deus, como Messias, né? Isso tudo para você anotar aí no seu caderno. Nós vamos começar a leitura e vamos ver quem era João. Vamos lá. João capítulo 1 diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Bom, João era um pescador, né, era irmão de Tiago, e acredita-se que ele morreu com 94 anos. Ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural e o último a morrer também dos discípulos, né? Então, fica aqui claro, este João era conhecido, né, como eu já falei, o discípulo amado. Bom, vamos continuar a leitura bíblica. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Bom, se a gente vê aí no versículo de número 1, está escrito, né, no princípio. Claro que essa versão que eu li estava escrito no começo, mas na maioria você vai ver que vai estar escrito aí no princípio. Então, existe um mistério nessa expressão, porque no princípio todo judeu sabia o que significava. Eles sabiam que antes mesmo de tudo ser criado, no Gênesis 1:1, ele já existia. Então, quando João começa dizendo no princípio, João chama a atenção das pessoas para Jesus, dizendo que ele era o princípio. Isso veio também no versículo 5, nós vamos ver aí, vem da palavra grega para você anotar aí no seu caderno, kataiambano, que quer dizer apoderar-se, reter. Significa que os poderes satânicos não venceram o verbo. Bom, no restante do versículo, nós vimos aí do versículo 4 até o 10, que fala alguma coisa aí sobre quem está em Cristo. Mas eu quero passar aqui um áudio para você entender melhor. Eu fiz uma tabelinha aqui só para a gente tentar mostrar de maneira clara essa distinção. Porque, às vezes, a pessoa ela acha que se ela está numa religião, se ela tenta fazer algumas coisas, seguir algumas regras, ela está meio perto da luz. Mas a verdade é que há duas diferenças, duas realidades, e a palavra está sendo clara para mostrar isso. Luz e vida. Quem está em Cristo tem luz e tem vida. Quem não está em Cristo, sejam as crenças que forem falsas, não está na luz. Quem tem luz e vida está em Deus. Quem não tem, não está. Quem tem Cristo está na verdade. Quem não tem, não importa a religião, o que creia, está na mentira. Quem está em Cristo tem compreensão, tem entendimento. Agora, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Parece loucura. Mas quem está em Cristo tem entendimento. Quem não está em Cristo é cego. Não vê. Não vê a realidade espiritual. Quem está em Cristo tem uma vida santa, separada. Quem está em trevas vive no pecado, separado de Deus. Quem está em Cristo tem como destino o céu e depois novos céus e nova terra. Quem não está em Cristo tem como destino o inferno e depois a condenação. Irmãos, não existe distinção. Não existe meio termo. Ou você está em Cristo ou você não está. Não tem um meio termo. Ou é Cristo ou é nada. É isso que
O Espírito Santo quer mostrar com luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. Bom, então aí você viu essa tabelinha, né? Se você quiser anotar aí no seu caderno, vai ser muito bom para um dia que você quiser pregar ou explicar para alguém, você já tem aí a sua tabelinha, mas não é obrigado, ok? A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele não se tornou filho de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único que é Deus e que está ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga, quem é você para podermos levar em resposta para os que nos enviaram? O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus, e eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João então respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desatar as correias das sandálias dele. Bom, os judeus eles estavam acostumados a fazer conversões através da purificação cerimonial, mas nunca antes sem uma ordem do sinédrio, ou seja, perante os 3 magistrados ou doutores da lei. Portanto, então eles sentiram inveja de João, né? Que ele não só batizava sem a autorização judaica, mas batizava também os judeus contrariando a tradição judaica, né? Eu quero botar mais um áudio aqui para você entender essa parte aqui que João estava enfrentando. O batismo. E batizava João no Rio Jordão, e vinham aqueles homens, aquelas pessoas para serem batizadas. O que ele estava fazendo? O que era esse batismo? Como deve ser o batismo? Será que nós podemos ver na Escritura como era feito, como João batizava, e nós vamos ver que os outros apóstolos também batizavam? Como era feito esse batismo? Quando uma pessoa deve ser batizada? Será que nós podemos ver isso na Escritura, na palavra de Deus? Porque nós sabemos que há hoje formas diferentes de batismo. O batismo em Cristo, o que é ser batizado em Cristo? Onde está isso na palavra? E o batismo no Espírito Santo, que é o que João disse, que Jesus, quando viesse recebendo o Espírito Santo, ele seria aquele que batizaria no Espírito Santo. O que é então o batismo? A palavra batismo, que ela é originária do grego, porque a gente sempre fala, o grego foi a língua que foi escrita o Novo Testamento. Bom, então para você anotar aí no seu caderno, né? Se você quiser anotar aí, nós vamos explicar agora aí de onde vem a palavra batismo. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. E aí nós podemos às vezes entender a palavra, a gente tem que ir na raiz da palavra para entender o que ela significa.
Batismo significa submergir, mergulhar ou imergir. Mas há casos, e aqui às vezes os irmãos batistas, eles não gostam, há casos que a palavra batizar, que no seu primeiro significado sim, traz como inclusão, imersão, e nós vamos ver a importância do significado dessa palavra, ela também pode significar lavar. A ceia, eu comer o pão e beber o vinho, não há algo de espiritual nos elementos, nem na água, mas eles representam uma realidade espiritual. Daí a razão de alguém ser batizado ou de tomar a ceia, ele precisa entender o que ele está fazendo. Senão ele só está se molhando, ou jogando água na cabeça, ou mergulhando bastante na água, ou ele está comendo um pedaço de pão e tomando uma taça de vinho. Se não entender, está fazendo um ritualismo. Se não compreender e, acima de tudo, se não crer, está participando de algo que não vai ter significado e aplicação para aquela pessoa. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água e para que o povo de Israel saiba quem ele é." João então continuou: "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é a quem batiza com o Espírito Santo." Bom, aqui eu quero dar uma pausa, e lembrar aqui mais uma referência. Neste versículo aqui nós temos mais uma referência sobre a Trindade, onde aparecem ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos continuar então. Versículo 34. "E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus." No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus." Bom, esses 2 discípulos que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, um era André e o outro provavelmente o apóstolo João, já que ele nunca menciona a si mesmo, como uma pessoa, a não ser como uma pessoa geralmente na terceira pessoa, Então, provavelmente, esses 2 discípulos eram ele e também André. Continuamos. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: "O que é que vocês estão procurando?" Eles responderam e perguntaram: "Rabi, onde é que o Senhor mora?" E Rabi quer dizer mestre. "Venham ver", disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: "Achamos o Messias." Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus e Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas." Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: "Venha comigo." Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: "Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré, é ele." Bom, aqui nós vemos que aparece Natanael. Para você anotar aí no seu caderno, Natanael significa presente de Deus. Natanael perguntou: "E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré?" "Ora, venha ver", respondeu Felipe.
Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Em verdade vos digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, para você anotar aí no seu caderno, você vê durante a Bíblia, né, ao longo dos capítulos e versículos que estamos lendo, que vai aparecer, que já apareceram vários lugares onde Jesus fala em verdade, em verdade. Bom, esta expressão quer dizer amém e amém, né? Mas quando ela é colocada no final da oração, quer dizer que assim seja. Mas quando está dizendo no início, ela está dizendo certamente, de fato. Bom, queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Rio. Corta essa parte, Lana. 1, 2, 3. Achamos aquele a quem a respeito de Moisés... não é a respeito de Moisés, é que Moisés que falava dele. Errou de novo, não. Vai ser o único capítulo que eu vou ler. Corta essa parte, Lana. 1, 2, 3. Amém. Bom, pra você... Oh! Meu Deus, que susto! Jesus! Oh, pensei que era arrebatamento. Senhor amado, que susto. Vamos lá, corta essa parte, Lana. 1, 2. Ai, ai.